Boa tarde, gente. Como é que estão vocês nesta tarde abençoada? Então, vamos lá meditarmos mais um livro da Bíblia, um texto e um contexto que se encontra no livro do profeta Isaías. E esse texto aqui fala de uma prática que, infelizmente, vamos colocar aí num cálculo matemático, 70% da Irmandade não sabe como fazer, ou se faz, está fazendo de uma maneira ritualística e totalmente errada. Que prática é essa, pregador? É sobre o jejum. O jejum ele pode ser feito parcial ou total. O que quer dizer isso? Pode ser a pão e água ou nada mais, nada menos que o jejum total, o qual o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fez por 40 dias e 40 noites. Só que Ele é o Senhor. Não queira imitar essa questão não, porque o ser humano em si, biologicamente, não consegue ficar durante tanto tempo sem alimento e sem água. Isso é fato científico. Então não faça essa loucura não. Teve um aí na internet que tentou fazer essa proeza de Jesus e infelizmente foi embora. Entende? Agora você pode começar a trabalhar de forma que paulatinamente você vai crescendo os dias de jejum. Eu particularmente já cheguei a fazer 7 dias de jejum consecutivo. Mas foi estreito. Eu estava vendo estrelinhas, entende? Mas tudo dentro de um princípio, de um equilíbrio psicológico, emocional e, acima de tudo, espiritual. E aí tem, né, os fanáticos aí dos jejuns de Daniel, que inventaram essa questão aí de muitas denominações fazendo jejum de Daniel, né? Sabe qual é o jejum de Daniel, né? Vê lá no texto lá do livro do profeta Daniel. Mas o verdadeiro jejum está aqui ratificado no livro do profeta Isaías, capítulo de número 58. Se você não colocar essa prática exegética e veotestamentária do verdadeiro jejum na sua vida, sinto muito te dizer, você está fazendo sacrifício de tolo, de tola. Por que, pregador? Porque você pode estar contraindo uma enfermidade fazendo jejum, se bem que também é verdade que o jejum traz cura física. Mas se você tem um problema de enfermidade gravíssima, de certas enfermidades que eu não quero aqui citar os nomes, você não pode jejuar, certo? Você tem que se alimentar, e muito bem. Mas aqui o profeta Isaías fala da realidade do jejum. Vamos ler? Capítulo 58. Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber o meu nome, em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me, pelo direito da justiça tem prazer em se chegar a Deus, dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requerereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais e para dardes punhadas impiamente, não jejueis como hoje para fazer ouvir a voz no alto.
Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que inclina a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que eu escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livre o quebrantado, e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres e desterrados? E vendo nu o cubras, e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade, e se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia, e o Senhor te guardará continuamente, fartará a tua alma em lugares secos e fortificará os teus ossos, e será como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam, e os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados. E levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador de brechas. Aqui está a revelação plena do verdadeiro jejum. Jejum não é passar fome, gente. Jejum é um alto nível de grau que você tem e consegue intimidade com Deus. Mas essas prerrogativas aqui que eu acabei de ler, se não colocar na ponta, você não está fazendo nada. Uma certa feita eu fui na casa de uns varões e ele estava lá cavando uma fossa. E eu perguntei: e aí, varão, como é que você está? Tudo bem? Ah, tudo bem, glória a Deus, aleluia. Eu estou jejuando. Como assim, rapaz? Você está jejuando e cavando um buraco? Porque o missionário, Deus revelou para ele que ele mandou eu jejuar. Mas espera aí, você está trabalhando, você está liberando energia física, com o estômago vazio, com o corpo sem energia, sem proteína, sem vitamina, e você está jejuando para quê? Para o Senhor me abençoar. Eu falei: cara, sai desse buraco, por favor. Isso não é jejum, cara. Isso é sacrifício de tolo. Aí ele olhou assim para mim: mas como assim, pregador? Eu falei: pois é, cara. O jejum, você tem que estar separado para Deus. Você tem que estar com o coração contrito, quebrantado, e com a mente, com o coração voltado para a consagração da palavra ao Senhor. Em espírito e em verdade, você tem que estar em espírito de adoração. Eu falei: pois é, rapaz, você tem que estar limpo, barbeado, cheiroso, ali entre quatro paredes no seu quarto, e ali meditando na palavra do Senhor. Aí você tira um tempo da palavra, e depois você vai orar, e depois você vai louvar cânticos, hinos espirituais. Ele: pois é, né? Então tá tudo errado. Pois está mesmo. Vocês estão vendo como é que a mente religiosa ela é doentia e fanática? Por causa do missionário, do profeta, do apóstolo, do querubim, do serafim, sei lá, falou para ele, falou para ela, ele tem que fazer daquele jeito. Mas quando você se volta para a palavra que nós acabamos de ler, está aqui. E esse texto, esse contexto é ratificado com os evangelhos, onde o próprio Senhor Jesus também ensina a questão do jejum. Mas veja bem o que
profeta Isaías nos fala: eis que vocês jejuam para contendas e debaldes, orgulhos e soberbas, vaidades e presunções, nada mais. Vocês não estão preocupados em se quebrantar, em se purificar, em se santificar, em se redimir dos seus pecados, das suas falhas, da sua incredulidade, da sua língua grande, porque com ela nós bendizemos a Deus e com ela nós amaldiçoamos os homens. É verdade. E diga-se de passagem, no meio gospel evangélico aí, o pessoal jejuma para ver quem é mais consagrado, para ver quem é mais poderoso. Nada a ver, gente. E os profetas Isaías vêm falando, vocês estão fazendo tudo errado. O jejum é para você aquebrantar a tua alma. É para você se reclinar a cabeça como um junco, se curvar, se prostrar diante da presença dele, com um pano de saco e cinza, chorando e clamando, pedindo misericórdia por causa dos teus malditos, dos nossos malditos pecados. Mas as pessoas não entendem isso, porque as lideranças eclesiásticas ensinaram tudo errado. Não tem um que queira ensinar a verdade, porque a verdade ela confronta toda a mentira. Infelizmente, falo isso de cátedra. E a verdade é essa: o jejum não tem nada a ver se você não estiver com um propósito definido. Que propósito é esse, pregador? De ser poderoso, ungido, consagrado, ganhar muita riqueza? Não, esquece. O propósito é de você quebrantar a sua alma, o seu espírito, a se purificar, se santificar, para receber do Senhor, aí sim, as bênçãos espirituais e as bênçãos materiais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Hoje, sempre e eternamente. Mas se você jejua por soberba, orgulho, presunção, vaidade, ou por um rito religioso, ou por uma determinação de uma liderança que manda. Lembra quando o pessoal mandou aí todo mundo jejuar por um político aí que estava em evidência? E quando eu falei que ele ia perder, porque perdeu mesmo, não porque eu sou de partido A, partido B, não, eu sou apolítico. Sempre fui e sempre serei apolítico. Mas quando eu falei isso, a ala desse partido só faltou me crucificar. E perdeu feio. E tá tentando aí não vai emplacar não. Falo para você com toda certeza. Tá se escorando aí no Trump, mas não vai emplacar. Entende? Porque, infelizmente, fizeram desse ser um poste ídolo, um bezerro de ouro. E a glória é de quem, gente? A glória é de Deus. Mas os evangélicos não querem entender isso. Então está aqui a verdadeira essência do jejum. Acabei de ler para você e posso reler de novo. Eis que para contendas e debates jejuais, e para dar punhada impiamente, não jejueis como hoje para fazer ouvir a voz no alto. Você pode jejuar quantas vezes você quiser, mas se o seu coração estiver negro, petrificado, glacializado, Deus não vai ouvir, não vai receber esse jejum. Por quê, pregador? Porque você está com ira, com ódio, com contenda, com divisão, com soberba, com idolatria, seguindo um rito tolo, tosco, segundo os princípios, e nada mais. Dizendo, por que
jejuamos nós e tu não atentas para isso? Ô Senhor, estou aqui 3 dias, 4 dias, 5 dias, 10 dias, estou quase chegando ao jejum de Jesus e o Senhor não me ouve, o Senhor não atenta o meu clamor, o meu gemendo. Mas é claro que eu não vou te atender, filho, é claro que eu não vou te atender, filha. Você está fazendo isso não para me agradar, mas para agradar os homens, para se auto-egocentrar-se em você mesmo, em você mesma, e você não está nem um pouco preocupado em abrir a porta para o necessitado, para socorrer alguém que está com fome de pão. Porque os religiosos ensinam que quando você está jejuando, você não pode atender nem o Papa. Não. Isaías fala que você tem que abrir a porta para o necessitado, socorrer o pobre, a viúva, o órfão, nas suas necessidades. Aí sim, o Senhor ouvirá o clamor daqueles que estão jejuando. Eis que para contendas e debates jejuais, desde dardes punhadas impiamente, não jejuais como hoje para fazer ouvir a voz no alto? Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia afligisse a sua alma, que incline a cabeça como junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu isto jejum dia aprauzível ao Senhor? É simplesmente um rito. Você não está jejuando para Deus, você está jejuando para você mesmo. Você está incorrendo um grande perigo de pegar uma enfermidade, talvez até uma anemia profunda. É verdade. Agora, se você jejuar com um princípio de reverência, de submissão, de humildade, de sinceridade, de verdade, de bondade, de longanimidade, de fidelidade, de mansidão, de domínio próprio, frutos dignos de arrependimento desse jejum, sua alma vai ser blindada, seu corpo vai ser blindado, seu espírito vai ser blindado com as armaduras espirituais de um guerreiro e de uma guerreira do Senhor. Porventura também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa o pobre, o nu e o desterrado? Não, estou jejuando, eu sou santo, 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 não quero atender ninguém, eu estou me consagrando, eu sou poderoso missionário, missionária, apóstolo, apóstola, querubim, serafim, eu sou o cara, estou jejuando. E quando eu sair do jejum, do quarto de guerra, quando eu soprar vai cair a multidão. Tá bom, fique à vontade, todo poderoso, toda poderosa. Mas não é esse o jejum que Deus quer. É que você reparta o teu pão com o faminto e recolhas em casa o pobre, o nu, o desterrado. Tá fazendo isso? Tá, não. Então você está fazendo um sacrifício de tolo, está jejuando à toa. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura apressadamente brotará. O jejum traz cura física, psicológica, emocional e sentimental, quando verdadeiramente nós entendemos que o profeta está falando aqui da verdadeira essência do jejum. Aí você vai ser curado de alguma enfermidade que a medicina não dá perspectiva nenhuma para você. Mas se você entendeu essa revelação profética, a cura apressadamente brotará na sua vida. E eu digo mais, então clamarás. Clamará, não é reclamar, é clamar. Porque quando você reclama, é igual a tal da reza, né? Que essa religião matriarcal ensinou, reza. Não existe essa palavra reza na Bíblia, nos originais. A palavra é oração. E aqui está falando em clamar. Então, quando você ora clamando, Deus se inclina do trono e ouve as suas
orações. Ele não ouve as suas reclamações. Ele quer ouvir as nossas clamações. Clame a Deus. E Ele responderá para nós coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. Clama. Então clamarás e o Senhor te responderá. Olha que coisa linda. Quando nós entendemos esses princípios aqui do verdadeiro jejum, você vai ser ouvido por Deus. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Que o Senhor descerá do seu trono, passeará sobre a terra e sarará as nossas feridas. Então o Senhor te responderá, gritarás e Ele dirá, eis-me aqui. Que Deus é esse, lindo e maravilhoso, que vai dizer para você assim, eis-me aqui, filha, eis-me aqui, filho, que tu queres que eu te faça? O cego Bartimeu, Senhor, eu quero ver, desde a infância eu nunca vi, sou cego desde nascer, então veja, veja a glória de Deus sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua vida, sobre a sua saúde, e como está todo mundo nessa temática da prosperidade, então veja a prosperidade entrando na sua vida, oh, glória a Deus. Aí, eis-me aqui, e se tirares do meio de ti o jugo, e estender do dedo, e o falar vaidade, e se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua alma nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Deus vai destruir toda treva, toda macumbaria, toda inveja, todo olho gordo, toda mandinga, tudo que vier aí de contra a nossa fé, Deus vai destruir com o seu poder. Aí sim, você vai estar convicto, convicta, de que você está jejuando não a pedra, não a Baal, não a Mamon, não a ídolos, mas ao Deus vivo e todo-poderoso, que ouve o nosso clamor. Siga esses princípios. Isaías capítulo 58, do verso 1 ao verso de número 14. Deus te abençoe.